econômica do capital externo que existe em Cuba, especialmente proveniente de turismo, mesmo levando em consideração os avanços na qualidade de vida da população. Como compreender o futuro da sociedade cubana e do poder proveniente do povo e para o povo com uma distinção, poxa, muito longas as perguntas, com uma distinção importante entre os cidadãos cubanos que têm acesso aos bens de consumo e que trabalham com o turismo, tendo acesso aos desejados CUCS, e aqueles que não têm autorização do governo para trabalhar com o turismo. Bom, basicamente sobre turismo e qualidade de vida da população. Para o professor Aurélio, como os partidos podem contribuir para um pleno socialismo, e aí está pedindo para mandar também o texto por e-mail. Uma questão de ordem geral também para o Dr. Aurélio. Na atual conjuntura capitalista, os modelos sobreviventes de governos socialistas que abriram sua economia para o imperialismo demonstram um governo repressor às manifestações populares e que tem sua renda per capita concentrada em uma pequena parcela de população. Cuba é ainda um exemplo de resistência, mas e agora Cuba? O que será desse país com essas possíveis aberturas batendo em sua porta? Pergunta para Júlio César. É possível criar estratégias de rupturas com a lógica da produção capitalista para implantar o que tu chamas de nacionalização do Estado sob a tendência classista? Mais uma questão para Júlio César. Sobre a questão de gênero e racial, quais são as estatísticas das mulheres e dos negros no desenvolvimento intelectual do Estado socialista? De novo para Júlio César, com o governo de Raul Castro, existe possibilidade de... aí não vai dar, pessoal. Vamos ficar com as que chegaram até agora, porque senão não vai dar. Com o governo de Raul Castro, existe possibilidade de que caia o bloqueio econômico sobre Cuba e haja novas perspectivas de desenvolvimento econômico. Aí vem, desculpem, mas realmente, senão vamos atrapalhar as outras mesas que vêm depois. E aí, aí tem uma pergunta, não sei se alguém pode falar, sobre o projeto Orquídea, para minimizar as doenças sexuais transmissíveis, HIV, AIDS, em Cuba, e a questão de planejamento. Não sei quem poderia cuidar disso. Uma questão da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Como age a Central dos Trabalhadores de Cuba, imagino que seja isso o CTC, na defesa dos direitos dos trabalhadores cubanos, sua relação com o Estado não ingessa a ação sindical? Isso é uma pergunta. Que não Aí, alguém do Comitê de Apoio ao Fórum Social Mundial gostaria de saber o que os palestrantes acham, especialmente Dr. Wilkinson, sobre a política energética urbana, sob o aspecto do novo paradigma de consumo com a liberação de consumo de eletrodomésticos. Questões mais, comparação com o Brasil, existe paralelo entre a transição cubana para o capitalismo com a política social-democrata do governo Lula no Brasil? Talvez para o Dr. Aurélio. Sobre os jornalistas cubanos, como a imprensa em Cuba, enquanto dispositivo de uma cultura de direitos públicos, nesse processo de transição poderia funcionar na preparação do povo cubano nas localidades para a defesa popular do Estado socialista? Sobre jornalistas. Uma questão também de relação com o Brasil. O que pensar do Estado cubano da omissão
o que pensa o Estado cubano da omissão proposital do Congresso brasileiro a respeito da não regulamentação da profissão dos médicos brasileiros formados por Cuba para assistir às comunidades isoladas e excluídas do serviço público de saúde no Brasil. Sim. E aí uma questão um pouco mais problemática sobre os tratados internacionais. Aí tem 3 pontos colocados: trabalho infantil, violência contra a mulher, política a idosos e os grupos de ajuda aos países em catástrofe, dizendo que isso fere a democracia em Cuba. Não sei se... Tá, eram muitas, eram mais ainda, mas desculpem aí mais uma vez, que realmente nós temos 2 mesas para frente. Eu vou começar a passar a palavra para o doutor Aurélio, para uma consideração geral sobre essas perguntas, mas quer dizer, respostas breves, se pudermos, para não atrapalhar as outras mesas, por favor. Es evidente que no se va a poder responder a todo, entonces yo quiero empezar por pedirle disculpas, pedir 2 niveles de disculpas. Primero, la disculpa a las preguntas que por ser tantas no pueden ser incluidas. Segundo, pedirle disculpas a las preguntas para las cuales nuestras respuestas puedan no satisfacer, porque no tenemos respuesta para todas las preguntas. Muchas de las preguntas que nos llegan son preguntas que nosotros mismos nos hacemos en un porcentaje muy alto, es decir, estamos en un mundo de preguntas, no en un mundo en que las respuestas sean lo que predominen. Entonces, bueno, yo voy a tomar aquí algunas. ¿Qué entiendo? Me preguntan, ¿qué entiendo por democracia? Y si es posible la alternancia en casos como el cubano. Bueno, debe ser que entiendo por democracia que por una democratización o una avance hacia una democracia socialista en Cuba. Bueno, yo creo que en rigor yo entiendo por democracia algo que nunca ha existido del todo, ni en el proyecto capitalista. El proyecto capitalista ha asumido los cánones liberales históricamente para darle fundamentación a la justificación política de la lógica del capital, esencialmente. De hecho, dentro del mundo capitalista del que viven ustedes y del que se vive en general, ustedes, si se ponen a fijarse, las grandes conquistas de justicia social no son conquistas orgánicas del sistema mismo, sino que las ha ganado la clase obrera a sangre y fuego, a fuerza de huelgas, de movimientos, de alzamiento, etcétera, en toda la historia del capital. Es así. Y a medida que las gana la clase obrera y las ganan las clases explotadas, campesinas, etcétera, y el capitalismo tiene que acceder a ellas, después el capitalismo, los sistemas políticos capitalistas, asumen sus virtudes como si fueran las virtudes de su sistema y nos la venden a través del discurso político de la burguesía. Entonces es así, es realmente. Yo creo que realmente el socialismo hay que reinventarlo, lo decía yo creo que la democracia hay que reinventarla también. Es paralelo, es decir, yo esto lo hablaba con mis amigos cuando el foro de Bamako, bueno, que se plantea, bueno, hay que reinventar el socialismo desde la democracia, o sea, hay que poner las 2 cosas. Hay que reinventar el socialismo de la democracia y hay que reinventar la democracia desde el socialismo. Porque aquella metáfora de Lincoln de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, nunca se ha realizado. E incluso cuando se ha realizado en alguna medida, se ha realizado incompleta. Incluso los socialismos históricos del siglo XX, cuando llegaron o avanzaron en organizar gobiernos para el pueblo, no fueron por el pueblo, ni del pueblo. El nuestro todavía no, el Cuba, para decirlo con toda sinceridad, nosotros tenemos más un gobierno para el pueblo que un gobierno del pueblo y por el pueblo. Y yo creo que son caminos en los que hay que avanzar. ¿Es posible la alternancia? Yo creo que sí. Yo creo que no podemos tener una mirada dogmática hacia la alternancia. Pero yo